Bem-vindos para mais uma aula do Casa Cheia Todo Dia. Hoje nós vamos iniciar o nosso módulo 2. A nossa aula é sobre planejamento de marketing. Nós apelidamos carinhosamente essa aula de mise en place do marketing. Por que isso? Porque a gente sabe que o mise en place é a hora que a gente organiza ali os nossos insumos para a gente poder cozinhar de uma forma mais prática, né? Otimizando o nosso tempo, mais organizado e etc. O planejamento de marketing, ele é basicamente uma documentação que vai servir para a gente detalhar todo o escopo do nosso negócio e aí também detalhar as nossas atividades de marketing. Então, no Casa Cheia Todo Dia, mais precisamente agora, nós vamos te ensinar a planejar algumas estratégias de marketing. Quais são elas, né? Quais são as melhores estratégias para o meu negócio, né? Quais são os pontos que eu devo aperfeiçoar? Qual é a minha análise criteriosa? A gente já aprendeu ali nas últimas aulas sobre 4Ps e sobre análise de SWOT, vocês já devem ter isso documentado. Parte dessa documentação a gente vai utilizar aqui no nosso planejamento de marketing, tá? Mas existe uma série de itens, né, que nós devemos nos preparar também para que a gente possa ter uma visão mais ampla ali dos nossos objetivos, aonde a gente quer chegar, como que a gente vai fazer e tal. É uma aula bem legal, ainda é uma aula bastante teórica, tá? Mas como eu te falei, é imprescindível que nós tenhamos esse conhecimento, principalmente um conhecimento analítico do nosso negócio, como que a gente está hoje, né? Para a gente saber lá na frente como que a gente vai chegar. E no decorrer das aulas a gente vai ensinar você a executar algumas partes, né? Principalmente com relação a algumas ferramentações, ao conceito do marketing gastronômico mesmo e tal. Então vamos lá que a gente tem bastante assunto para falar, né? Basicamente assim, se você tem um novo negócio e você quer descobrir como crescer, ou se você é algum gestor e não sabe o porquê que o marketing não dá resultados, né? Esse é o momento que você deve pensar assim, preciso criar um plano de marketing, porque sem um plano você está simplesmente navegando por águas que você não sabe para onde vai te levar, né? Então existe uma expressão, né, que se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. No mundo dos negócios não é assim que funciona, né? Porque se você está indo para qualquer lugar, provavelmente você vai parar em um lugar que você não queira estar. A nossa intenção aqui é te ajudar a criar esse departamento de marketing que muitas vezes é desfalcado ou ninguém trabalha como deve ser trabalhado. A ideia nossa aqui é a gente te levar por um caminho que a gente conhece, que a gente sabe que vai te trazer resultados bastante promissores, tá? Então, como que a gente vai elaborar o nosso plano de marketing, né? Nós temos alguns pontos para debater, mas é importante a gente frisar, né? Quais são as funções do plano de marketing, né? Para que eu vou perder meu tempo, entre aspas, criando um plano de marketing? Por que eu já não tenho uma ideia e executo essa ideia? Por quê? Bom, primeira grande função do plano de marketing é exatamente isso, é embasar tomadas de decisões, né? Quando eu estou criando o meu plano e quando eu tenho essa documentação em mãos, eu bato o olho ali e falo, uau, eu nem sabia que eu era tão grande assim, né? Ou eu nem sabia que eu tinha tanta coisa para oferecer, ou eu nem sabia que eu tenho tanta coisa para melhorar, né? Quando você olha essa documentação, você vai ter um embasamento mais técnico mesmo, mais assertivo assim, nas tomadas de decisões. Vou tirar o produto tal porque o produto tal ele realmente não faz parte do meu público aquele. Meu público ele não gosta de consumir esse tipo de coisa. Ou tipo, o jeito que eu tô fazendo aqui as redes sociais não está funcionando. Por que não está funcionando? Está ali dentro do plano. O plano de marketing está me mostrando que a forma como eu atuo
não é uma forma condizente. Então, na minha opinião, é uma das principais funções do plano de marketing, é eu ter embasamento nas minhas tomadas de decisões para alcançar os meus objetivos, tá? O plano vai te ajudar a otimizar investimentos, porque quando você vê ali a sua planilha, que a gente vai te ajudar a criar isso, né? Uma planilha ali que vai estar todas as execuções ali de todas as atividades do seu marketing num período que você vai escolher, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas vai estar tudo ali, né? O plano vai te ajudar a otimizar os investimentos. Então ali no plano vai estar dizendo que aquela ação que vai ter o período de tanto, que vai me ajudar com tal objetivo, ela vai me custar tanto, né? De certa forma, eu posso equilibrar esses custos falando, tipo, agora eu vou fazer essa ação aqui primeiro, porque essa ação ela me custa menos, eu estou num momento meio ruim agora, vou executar isso daqui. A próxima ação eu deixo para executar um pouco mais ali na frente. Então ela vai te dar essa visão de como otimizar os seus investimentos e vai dar uma visão de quanto custa uma ação de marketing, né? Uma ação no Facebook, uma ação de tráfego no Google, um evento que eu quero fazer, enfim. A melhorar também a comunicação interna e ajudar ali na parte motivacional dos seus colaboradores. Pô, Paulo, o que isso tem a ver, né, cara? Eu vou motivar os meus funcionários através de um plano de marketing? Sim, você vai, porque quando você tiver um objetivo que está ali específico sobre vendas, por exemplo, sei lá, alavancar minhas vendas dos vinhos tal, por algum motivo que seja, você tendo isso no seu plano, você vai poder chegar para a sua equipe e vai falar, pessoal, esse mês a gente vai começar a nossa campanha de vinhos tal e tal, e a gente vai fazer uma campanha interna aqui de quem vender mais vinhos vai ganhar uma bonificação, por exemplo. É uma forma que você vai ter de trazer a equipe para vivenciar tudo aquilo que a casa tem, tudo aquilo que o negócio tem, né? Porque o que a gente vê muito por aí é assim, ó, é o pessoal da cozinha dentro da cozinha, ninguém sabe o que está acontecendo no salão, o pessoal do salão ali sem saber o que está acontecendo na cozinha e só ali dentro do salão, a área do caixa, às vezes a cozinha do restaurante é tão grande também que o pessoal da área quente não sabe o que está acontecendo com o pessoal da sobremesa, que é o pessoal da copa, ninguém sabe de nada, né? Então, quando eu tenho um departamento de marketing, o marketing ele não é só para falar, só para promover o negócio do lado de fora, mas o marketing também vai te ajudar a criar uma função organizacional ali dentro, né? Para você conseguir criar essas interações entre os departamentos do seu negócio, que é fundamental, porque aí todo mundo sabe o que está acontecendo e está todo mundo vestindo a camisa da empresa para chegar ali no objetivo. As pessoas precisam saber, quem trabalha com você precisa saber quais são os seus objetivos, porque senão elas só vão ali, fazem o trabalho que tem que ser feito e vão embora e fazem ali muitas vezes de qualquer jeito. Então, lembra na análise de SWOT ali que a gente falou? Às vezes o problema está em motivar a equipe. O plano estratégico de marketing vai te ajudar nisso, vai te ajudar a pontuar ali junto com a sua equipe, onde todo mundo vai saber qual é o caminho que a empresa que ele está ali trabalhando todos os dias e tal, para onde está indo, né? E enfatizar também a organização interna do negócio ali, com os colaboradores, criando uma sinergia de trabalho, que vai, no final das contas, também vai ser bem eficiente ali para o sucesso do seu negócio, né? O plano de marketing ele ajuda a mapear os cenários e identificar ali as oportunidades, como a gente viu na análise de SWOT, e vai ajudar também a você criar ações que vão gerar resultados em curto prazo, e também essas ações de curto prazo vão influenciar no caminho que você vai seguir para que te ajudem nos objetivos de médio a longo prazo, né? Então é uma coisa caminhando junto da outra para que eu possa chegar naquele meu objetivo, um objetivo específico, um objetivo claro, né? A gente vai te ajudar aqui também como que eu posso criar esses objetivos, né? Como que eu posso criar indicadores de que eu estou indo para o caminho certo, tá? Então é uma aula muito legal, eu espero que vocês gostem e apliquem isso no negócio de vocês, porque isso faz parte
né, da promessa nossa desse curso aqui. Aqui nessa tela você pode ver que o plano de marketing existem vários, assim, né? Poderia elencar outros tipos de planos aqui e tudo mais. Mas aqui são os principais, eu gostaria que você entendesse aqui como uma coisa acaba linkando a outra. Então, de primeiro aqui eu tenho o plano estratégico de marketing, tá? Quando eu criar esse plano estratégico de marketing, você vai ver que eu posso criar vários planos diferentes. Ou seja, eu posso ter um plano especificamente para o meu marketing digital, eu posso ter um plano especificamente para um marketing social, um plano para marketing só de produtos, focado só em lançamento de produtos, em relançamento. Eu tenho planos de marketing para diferentes frentes do meu negócio. Eu posso ter um plano de marketing só para a parte corporativa do meu negócio e assim vai. Eu vou criando esses planos de acordo com a minha necessidade. A estrutura do plano ela vai acabar sendo a mesma, independente se eu estou fazendo um plano para marketing digital, um plano para marketing de produto. A estrutura do plano de marketing vai ser essa que a gente vai aprender aqui agora, tá? Além desses planos todos, eu vou ter um plano de marketing tático e um plano de marketing operacional. Esses dois, eles vão me ajudar a como que eu vou executar todas essas ações. Então, o meu plano de marketing tático vai dizer a melhor mídia a atacar é aquela, eu vou usar, sei lá, vamos falar de um digital, né? O meu plano tático vai dizer que eu vou atuar no Instagram durante o período tal até o período tal, com aqueles tipos de posts aqui, um post que eu vou soltar numa segunda-feira às 6 horas da tarde, o outro post que eu vou soltar numa quarta-feira às 9 horas da manhã. Esse post X eu vou impulsionar ele e aí eu vou ter um grupo de anúncios que vai trabalhar esse tema que eu estou trabalhando durante essa semana, que vai me ajudar a chegar no meu objetivo. Então o plano tático e o operacional, ele vai me dizer exatamente como executar tudo isso, tá? E quem são as pessoas responsáveis por tudo isso. Esses são os planos. O que nós vamos trazer aqui para você é uma metodologia extremamente fácil de se aplicar, que é o que a gente chama de planilha 5W2H. Eu não vou entrar muito no que é isso agora, né? Mas essa planilha, ela vai ser exatamente isso aqui que eu te falei de marketing do plano tático, né? Ela é uma planilha que vai te falar aonde você vai atuar, quando você vai atuar, como você vai atuar, qual é o tipo de mídia, qual é o anúncio, quanto você vai gastar, né? Então, é uma planilha muito legal que vai te ajudar a executar esse plano estratégico da forma como a gente vai passar para vocês aqui agora. Muito bem. Nós temos algumas etapas muito importantes no nosso plano estratégico, tá? No nosso plano de marketing, que é o nosso mise en place aqui, né? A primeira delas, todas elas são muito importantes, então assim, tentem não pular nenhuma etapa, né? Nem pular esse vídeo lá para frente. Todas elas são muito importantes para você conseguir documentar e, mais uma vez, né, criar uma visão bem analítica do seu negócio. É muito importante que você seja bastante frio nesse momento e passe a olhar realmente com outros olhos ali, um olhar crítico, para que você possa identificar os seus problemas, identificar aonde você está errando, como que você pode melhorar. Então, a primeira etapa do plano é o diagnóstico da empresa. A gente já viu que SWOT não é de comer, então a gente precisa realmente aprender a olhar, ter esse olhar para dentro, né, e investigar os pontos fortes e fracos da nossa empresa para que a gente possa agir através de alguma oportunidade ou se defender de alguma ameaça, né? Então, nesse momento do diagnóstico da sua empresa é onde você vai pegar ali a sua análise de SWOT e os 4 Ps, que provavelmente você já deve ter iniciado ou finalizado essa parte dessa documentação e colocar aqui nesse primeiro momento do diagnóstico da empresa. Tudo que você tiver ali a mais, que não foi posto ainda, que não foi colocado ali nesse relatório, essa é a hora de você descrever tudo na verdade. Como funciona o seu atendimento,
qual é o seu ticket médio, quais são os pratos principais, os serviços que você mais vende, quais são os serviços que você teve que tirar do cardápio, né, da sua prateleira ali, que não servia mais para o seu cliente, como funciona os seus métodos de pagamento, como funciona a sua logística com os seus fornecedores, quem são os seus fornecedores. É nesse momento que você vai colocar todo o raio-x da sua empresa. Não economize caracteres, não economize tempo para que você possa realmente ter essa visão do seu negócio. A segunda etapa do plano de marketing é a análise do ambiente. É a hora que a gente vai olhar um pouco mais para fora, né, e entender o meu negócio dentro de um macro ambiente, dentro de né, sei lá, de um bairro, de uma cidade. Se o negócio ele é nacional, você vai tentar entender esse ambiente macro e aí você vai entrando para uma parte mais micro do seu negócio, né? Você vai afunilando isso. Então, no macroambiente, coisas que a gente deve, né, olhar na hora de começar a relatar ali e fazer os nossos relatórios. É tentar entender algumas tendências, né, de região para região, o que uma região, por exemplo, consome não é a mesma que outra consome. Isso pode mudar às vezes por bairros, né? Isso pode vir bem mais para próximo da gente, não só para uma região como uma região sul, norte, nordeste ou a nível Brasil mesmo, né? Então a gente tem que fazer uma análise demográfica, uma análise econômica, uma análise de condições naturais ali do negócio, uma análise sobre a nossa tecnologia, o que a gente utiliza como tecnologia hoje, o que tem de tecnologia nova que eu não estou utilizando, mas que caberia, né? Uma análise política também, uma análise sociocultural, tentar entender, por exemplo, a área que eu estou ali, eu estou numa cidade que ela é uma cidade universitária, né? Estudantes, eles têm um comportamento, o bairro onde eu atuo é um bairro cheio de empresas, então o público corporativo tem uma outra cultura de consumo. Então essa é a análise do ambiente, né? Entender aonde você atua e o que tem ali culturalmente, a nível, né, de socioeconômico, a nível demográfico que existe ali, né? Depois no microambiente, a ideia é você focar no seu setor de atuação enquanto empresa e os seus principais ativos ali, né? Pode ser, por exemplo, dentro do seu microambiente, uma rivalidade entre concorrentes, você pode ter, como eu falei ali antes, né, poder de barganha com seus fornecedores, você pode ter ameaça com novos concorrentes, você pode ter ameaça de novos produtos ou serviços que estão lançando e você está ficando para trás daquilo. Você pode ter uma infinidade de situações dentro do seu negócio e algo mais local que às vezes você até sabe, né? Mas esse momento do plano é importante que você descreva tudo isso, porque você vai documentar tudo isso e isso não vai sair mais da sua cabeça. E na hora que você for consultar o seu plano de negócio, o seu planejamento e ver ali o que você pode fazer, o que não está, já está tudo alinhado ali. Então essas primeiras duas etapas, elas são muito importantes para que você saiba exatamente onde você está, porque você só vai entender aonde você quer chegar sabendo onde você está. Por isso que é muito importante. E a terceira etapa, eu tenho a análise da concorrência. É agora que a gente vai olhar para os nossos concorrentes e entender o que eles fazem, como que eles atuam, né? A ideia aqui, a ideia é você ir até os seus concorrentes, é você experimentar os serviços deles, né? Fazer um pedido. Se você é uma pizzaria, por exemplo, uma pizzaria que você serve salão e delivery, vale muito a pena você pedir algumas pizzas ali dos seus concorrentes na região e aí você pode avaliar o tempo que ele demora para chegar, o custo dessa pizza, o custo do frete dessa pizza, as promoções que essa pizzaria inventou durante a semana para alavancar as vendas do seu delivery, a embalagem como é feita,
como a pizza chega na sua casa, em quanto tempo chega, se chega com a massa ainda, né, crocante, quente, se os ingredientes ali estão bem colocados na pizza. Realmente fazer uma análise do seu concorrente e visitá-los também, né? Ir até o seu concorrente para ver como que é o atendimento, quanto tempo demora para chegar o seu pedido na sua mesa, como que é o tratamento com a higiene do lugar, né? Vai até o banheiro, vê ali como é que é, presta atenção na música do ambiente, presta atenção como que o garçom te aborda, como que ele faz o seu pedido, como que sai da cozinha. Eu sempre gosto de, onde eu vou, como de algum restaurante, alguma coisa assim, eu sempre gosto de olhar a cozinha. A primeira coisa que eu faço é ver o tempo que demoram para atender a gente, né? E eu sempre vou até a cozinha ali para dar uma olhada na organização da cozinha, na limpeza da cozinha. Todo cliente, eu acho que a maioria dos clientes gostam de fazer isso. Enfim, a ideia é que você possa conhecer... Acho que não. Que olhar a cozinha? Eu não olho. Você não olha? Não, Você só come. só come. A gente tem aqui algumas questões sobre o que você pode olhar ali, né, na hora da análise da concorrência. Cardápio e produtos da concorrência, preços praticados, padrão de qualidade, quais as principais promoções, se tem programas de fidelidade, se ele pratica algum tipo de evento em algum dia da semana, o que eles estão fazendo como conteúdo nas redes sociais, como é o posicionamento de marca desses concorrentes nas redes sociais, a qualidade de posts, a qualidade das fotos, a qualidade das histórias que eles contam, né? Quais as mídias que os seus concorrentes investem. Isso é legal da gente saber também onde que eles estão investindo mais, se estão investindo, quanto estão investindo. Hoje tem ferramentas que a gente consegue entender esses investimentos, como que é o padrão de atendimento, como que é a fachada e o ambiente interno ali, a mobília do lugar, como que ele conta a história da marca dentro do restaurante, o tempo de entrega, né, de um pedido, isso tanto no ambiente físico quanto no delivery, como que é o pós-venda, se ele faz alguma ação de pós-venda, né? A maioria de donos de restaurante, donos de negócios não trabalham pós-venda e a gente vai ajudar aqui nesse curso também como estruturar alguma coisa de pós-venda, que é muito importante, né? E todas as outras informações que você pode levantar, que você acredita que vai fazer você entender que você pode ser melhor que ele nesse ponto, ou que tipo, ele faz isso que é muito legal e pô, tá super fácil de você fazer também e ainda fazer melhor, sabe? É a hora de você realmente entender sobre os seus concorrentes. Sobre como a gente pode monitorar os nossos concorrentes nas redes sociais, aliás, na internet, né, não só nas redes sociais, o Instagram, ele tem uma ferramenta, né, que é o Instagram Analytics, que vai ajudar ali a te situar ali como marca, né, com engajamento e também monitorar os seus concorrentes dentro do Instagram. Existe uma ferramenta chamada SEMrush, a gente vai escrever aqui na tela do vídeo para você. O SEMrush, ele ajuda você a monitorar as ações digitais que o seu cliente, o quanto o seu concorrente está investindo na internet hoje com mídia paga, por exemplo, e quanto de volume de procura de usuários, de clientes são feitos para o seu concorrente. Então você pode até colocar uma comparação ali, você pode colocar, por exemplo, o seu site, o site do seu concorrente ali e comparar volume de dados, quantas pessoas estão buscando por ele ou por você. É uma ferramenta bem legal de dar uma olhada. E o Google Alerts também, o Google ele tem uma ferramenta que, se alguma publicação sair com alguma palavra-chave que você delimitar ali, por exemplo, o nome do seu concorrente ali, você vai receber uma notificação de algum usuário que publicou sobre o seu concorrente, o que é muito legal. Então, assim, nessa etapa, vale você descrever muito bem, né? Eu tenho falado isso, é meio repetitivo, mas assim,
se você não analisar e descrever tudo isso no seu plano, aí não vai ser um plano eficiente, porque você vai ver que são várias etapas para criar um planejamento estratégico, que se você pular essas etapas, lá na frente você vai olhar para trás e vai falar, ué, mas o que é isso aqui mesmo? Você não vai saber atuar. Então, cada etapa é muito importante do plano. A quarta etapa, definição de público-alvo. Essa, se não for a mais importante dentro de uma empresa que atua com marketing, né, que faz marketing ali, eu não sei qual é, porque quando eu trabalho com vendas, né, você trabalha com vendas, você servindo as pessoas ou não, mas o seu trabalho é vender, né? Então, quando eu trabalho com vendas, é aquilo que eu comentei. Você precisa agregar o valor de um produto que seja relevante para o seu cliente. Só que para você saber se é relevante para o seu cliente ou não, você tem que conhecer o cara, né? Não adianta eu querer vender marmita saudável para um cara de 19 anos que gosta, por exemplo, de games e come pizza e Coca-Cola todas as noites. Não tem um fit com o meu negócio. Então eu não vou me comunicar com esse cara com esse garoto, né, de 18 anos ali que come batata frita e Coca-Cola. Eu vou buscar ali o perfil de cliente que realmente tem um fit ali com o que eu tô promovendo ali, né, com o tipo de comida que eu tô servindo. Então, na minha opinião, é a etapa mais importante, é o que a gente mais precisa saber na hora de desenvolver novos produtos, na hora da gente comunicar a nossa marca. Os principais clientes que o negócio quer atingir, com dados de faixa etária, onde eles moram, quais os bairros que mais frequentam, a escolaridade, renda média familiar, hábitos de consumo, né? Então você pode tentar segmentar por nichos os seus públicos-alvos, né? Trabalhar o pessoal que é residente do bairro ou trabalhar o pessoal que trabalha, fazer o segmento do pessoal que trabalha no bairro, né? Em grandes cidades ali, por exemplo, você tem regiões muito mistas, né? O que às vezes faz necessidade ali de você trabalhar esses públicos diferentes. Ou se você atua na hora do almoço e no jantar, por exemplo. Então, na hora do almoço, você trabalha muito o ambiente corporativo, o persona corporativo. E na hora da parte da noite, você trabalha, sei lá, mais jovens ou pessoas que vêm de outros bairros, né? Então, você consegue também setorizar os seus públicos. É legal você, quando você estiver fazendo esse relatório de público-alvo, você responder algumas perguntas, tá? Primeira pergunta, qual a faixa etária do público que você quer atingir? É legal a gente evitar faixas etárias muito distantes uma da outra, né? Uma faixa etária do tipo 18 anos a 60 anos. Não vai funcionar isso, né? A ideia de criar o nosso público, mais para frente a gente vai falar sobre personas, é a gente tentar segmentar isso ao máximo. Então, na Marketing Chef mesmo, a gente já criou público-alvo de 35 a 40 anos. Posso pegar um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, mas é essa galera que a gente quer pegar. Antigamente se fazia muito público-alvo assim, o público é masculino de 18 a 60 anos. Pô, cara, um cara que tem 60 anos não consome as mesmas coisas que um menino de 18 anos. Quando eu falo consumir, não é consumir o meu produto, mas é consumir mídia, por exemplo, né? O cara de 60 anos não vai estar no TikTok, a maioria deles, mas o cara de 18 vai estar. Então são comportamentos muito diferentes. A ideia, quando eu tentar segmentar um público-alvo, é eu ter uma faixa etária mais reduzida. Quanto mais próximo, quanto mais nichado esse meu público for, mais fácil vai ser e mais assertivo vai ser a minha comunicação, tá? Grau de escolaridade do público. É importante a gente colocar também nessa descrição, né? O meu cliente, ele mal tem o segundo grau completo.
Ou o meu cliente ele tem mais de 2 faculdades. Dá para a gente perceber qual que é o nível cultural de cada um deles, né? Com base nisso que eu vou começar a destrinchar ali a forma como eu vou falar com esse pessoal. Quantas pessoas tem na família? Pela quantidade de pessoas na família e, por exemplo, com outras métricas, eu consigo entender mais ou menos quanto essa família gasta com refeições fora do lar. Sabendo mais ou menos quanto que uma família gasta com refeições fora do lar, eu consigo entender mais ou menos o quanto que eu posso chegar no preço final do meu produto, né? Então, se eu estou querendo atingir uma família de classe AA, eu vou ter um valor diferente, eu vou ter uma comunicação diferente do que se eu estiver me comunicando com uma família de classe C, por exemplo, né? São comunicações completamente diferentes, são produtos completamente diferentes, são posicionamentos de marcas completamente diferentes. Então, mais uma vez, a gente tentar conhecer cada vez mais o nosso público. Renda média familiar, é muito importante a gente ter. Valor médio gasto mensal com serviços de alimentação. Hoje em dia, pela internet, você tem vários estudos de vários órgãos diferentes que podem te dar essas métricas. Você pode fazer isso através de pesquisas também, né? Pesquisas dentro do seu negócio, pesquisas na internet, buscar referências também na internet. Onde moram, qual região que eles costumam transitar. De repente o seu público não é um público que mora ali mesmo, o seu público é um público que sai dos bairros vizinhos para ir te visitar, né? Quais as expectativas que o seu consumidor tem diante do seu produto? O que eles esperam, né, do seu produto? O que eles esperam do seu serviço? Tentar entender isso significa que lá na frente você vai conseguir falar exatamente a língua desse cara, vai conseguir descobrir quais são as dores desse cara, quais são as expectativas desses caras, quais são os sonhos desses caras. E tudo isso vai virar comunicação, tudo isso vai virar uma comunicação assertiva, tá? Bom, a gente separou algumas perguntas que você pode fazer, como você pode ver, para que você possa entender sobre o posicionamento do seu negócio. Primeira coisa é você rever ali a sua planilha de missão, visão e valores, né? Se você não tem isso ainda, faça isso, tente entender ali qual é a missão do seu negócio. O negócio ele deve vir não só para gerar lucro, né? Mas ter um propósito maior, né? Tentar entender isso e rever esse seu quadro de missão, visão e valores. Quando eu falo de propósito, eu posso dar um exemplo das abelhas, né? As abelhas elas nascem com um único propósito: polinizar. A única coisa que as abelhas comem é pólen. O trabalho que as abelhas têm de comer, vamos dizer assim, elas estão contribuindo para a biodiversidade do mundo. Se acabassem as abelhas no mundo, a nossa raça humana ela teria só mais 4 anos de existência. De tão forte é o propósito de uma abelha. Ela nasce para comer pólen e é isso, né? Para salvar a humanidade. Então, o propósito ele está linkado um pouco com valores também. Os valores de uma empresa, né? Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a transparência. Quando eu vou fazer negócio com alguém, eu valorizo muito a transparência. Eu olho muito bem no olho do vendedor e quando eu sinto que ele está querendo me empurrar alguma coisa, né? Me empurrar um serviço, alguma coisa que eu não quero e dá para perceber isso na fala, né? Como conduz ali o diálogo. Eu já não gosto muito. Eu gosto de pessoas que são objetivas, claras e transparentes, que coloca ali na mesa aquilo que eu preciso realmente. Na Market Chef a gente atua muito dessa forma, né? A gente tenta entender qual é a necessidade do nosso parceiro e a gente entrega ali o que ele precisa. É com muita transparência que a gente faz os nossos negócios na Marketing Chef. Então, quais são os valores da sua empresa, né? O que você está entregando ali para a comunidade, para os seus clientes e etc. Qual é a cultura de gestão da sua empresa?
cultura, né? Uma cultura organizacional. Uma empresa que tem uma cultura organizacional muito bem definida, ela tende a viver muito mais anos. O que é a cultura? Cultura é como a gente conhece, né? A minha cultura, por exemplo, o Paulo, eu gosto muito de esportes ao ar livre, né? Então, eu sou um cara também que eu gosto de estreitar amizades. Então, a amizade está muito linkado com a cultura do Paulo, né? O Paulo é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que aonde vai faz amizades e conversa e tal. Então, quando eu levo isso para minha empresa, é importante eu entender ali qual que é a minha cultura de negócios mesmo. E qual é a preocupação da minha empresa do ponto de vista socioambiental. Isso é uma pauta que está super em alta, né? E hoje em dia a empresa ela precisa pensar nisso. Embalagens biodegradáveis, uma atuação com responsabilidade sobre o lixo que é produzido, responsabilidade sobre desperdício de alimentos, uma responsabilidade social de repente, alguma instituição filantrópica que a empresa ajuda, né? Isso também está relacionado a valores, a cultura e a propósito de marca. Então, nessa etapa de definição de posicionamento, a gente vai tentar responder essas perguntas para que a gente possa entender como que eu vou, né, ter esse entendimento de valor ali enquanto empresa. A sexta etapa de um planejamento estratégico é definição de objetivos. A gente agora, daqui para trás, já deu para entender um pouco mais onde a gente está, né? Eu já entendi sobre o meu produto, eu já entendi sobre a minha área de atuação, eu já entendi um pouco mais sobre o meu cliente, eu já entendi um pouco mais sobre os meus concorrentes, as minhas falhas, as oportunidades de mercado que eu tenho, onde eu posso melhorar, né? Eu já entendi bastante coisa de aonde eu estou. A partir de agora, eu vou começar a definir meus objetivos de futuro. Esses objetivos de futuro podem ser de curto, médio e longo prazo, bem como o seu plano de marketing. O seu plano de marketing ele pode ser um plano de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano e de 24 meses ou até mais para frente. Não importa, né? O que importa é saber onde você está, para onde você vai chegar. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre os objetivos. Com isso, como vocês podem ver, nós temos uma metodologia, não foi a gente que criou, não é? Mas é uma metodologia que a gente utiliza para poder definir as nossas metas e objetivos, que se chama Objetivos SMART. O que é o SMART? Mais uma vez, algumas palavras em inglês aqui para a gente treinar o nosso inglês. O S é de specific, ou seja, esse nosso objetivo, essa nossa meta, ela precisa ser específica. M de mensurável. A de atingível. Essa eu não vou nem tentar falar o nome dessa palavra em inglês aqui. Realistic, deve ser um plano realista. E um plano time bound, um plano com prazo. Então, basicamente, quando formos definir objetivos, você pode utilizar essa metodologia SMART, que a meta deve ser específica, mensurável, atingível, realista e com um prazo definido. Então, com a meta SMART, eu vou conseguir colocar pingos nos is ali, entender aonde eu quero chegar. Por exemplo, uma meta SMART, receber 1000 pedidos em 1 ano. Eu tenho a quantidade até onde eu quero chegar e eu tenho o prazo, ela é mensurável, ela é palpável, eu consigo chegar, ela é realista, tá? Alcançar nota 4.9 nas avaliações online no Google até agosto. Mais uma vez, eu tenho um objetivo específico aonde eu quero chegar, nota 4.9. Eu tenho um período, o tempo que eu quero chegar para levar para chegar lá, e ela é uma meta
realista, uma meta mensurável. Diminuir o meu tempo de entrega em 20%. Mais uma vez, ela é palpável. Faturar 1 milhão acumulados em 6 meses. Eu sei onde eu tô, faturando 200 mil, faturando 70 mil. Em 6 meses eu quero acumular 1 milhão. Sei aonde eu quero chegar. Chegar em 10 mil seguidores no Instagram. Eu tenho tanto, quero chegar a tanto. Sei onde eu quero chegar. Sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Vender 10 mil rótulos de vinho durante o inverno. Mensurável, tem prazo, é realista, é específico. Então, as metas SMART, os objetivos devem ser SMART, tá? Quando você pode criar diversos objetivos diferentes no seu plano. O importante é que você, nessa etapa, você defina os seus objetivos. Pode ser dos mais simples para os mais difíceis, pode ser de curto prazo para médio a longo prazo, não importa, mas defina os seus objetivos, porque quando você estiver executando o seu plano, as suas ações de marketing, as suas atividades, o seu plano tático deve estar em torno desses objetivos. Isso é muito importante. A 7ª etapa do nosso plano estratégico de marketing é definir o que a gente chama de KPIs. O que é KPIs? KPIs são identificadores de performance. Quando eu tenho um plano, por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, por exemplo, eu tenho ali as métricas de um carro de corrida. Eu sei em quanto tempo foi uma volta, eu sei qual é a volta mais rápida, eu sei em quanto tempo o piloto demorou para terminar a corrida, eu sei quanto tempo foi a volta mais rápida do outro piloto. Então, tudo isso é um indicador de performance, né? No meu plano, eu preciso ter também esses indicadores de performance. Então, em uma planilha, elenca ali quais são os resultados que vão servir para indicar que você está chegando no seu objetivo específico ali, né? Alguns exemplos de KPIs, né? Alguns exemplos de indicadores de performance. Aumento de seguidores na página do Instagram. Então, eu vou olhar exatamente ali, por exemplo, naquele objetivo que eu falei para vocês, chegar em 10 mil seguidores no Instagram. O meu indicador de performance nada mais é do que ver o aumento de seguidores na página. Eu tenho aumentado 2% ao dia os meus seguidores. Com esses 2% ao dia, eu vou chegar aonde eu quero no final do meu objetivo, do meu plano ali? Número de chamadas de telefone, né? Então eu sou uma pizzaria de balcão que eu quero chegar em 1 milhão de faturamento. Como que eu posso medir isso? Pela quantidade de chamadas no telefone. O telefone tocou mais? Então eu estou acertando na minha comunicação. Mais telefonemas, mais pedidos. Consigo chegar? Quanto que eu aumentei a quantidade de chamadas? Em 20%? Desses 20% eu vou conseguir chegar na minha meta ali? Ou eu preciso aumentar mais o número de chamadas? Como que eu vou aumentar mais esse número de chamadas? É uma promoção? É uma campanha no Instagram? Percebe que cada coisa aqui vai começando a se relacionar umas com as outras, né? Então o indicador de performance vai servir para que você fique de olho nesses resultados, porque esses resultados vão ser o termômetro de que vai dizer se você está chegando lá ou não. Custo por clique nas campanhas, média de visitas no site, quantidade de avaliações negativas e quantidade de avaliações positivas e uma infinidade de outros indicadores aí. É muito importante que você tenha isso definido na planilha, porque são esses indicadores que você vai ficar de olho ali com mais frequência, né? No seu dia a dia ali, você vai estar sempre de olho nesses indicadores para saber se os resultados das suas campanhas estão te levando para o objetivo que você quer. Depois desse erro de continuidade, o copo de água aqui virou café. A gente vai falar da oitava etapa do plano estratégico de marketing. É a definição das estratégias.
Existem várias estratégias que a gente pode criar para chegar nos mesmos objetivos ou objetivos diferentes, não importa. Algumas estratégias elas podem ser utilizadas sozinhas, dentro de um plano ou em conjunto com outras estratégias, não importa, tá? O que é importante você ter em mente é que cada estratégia vai demandar um tipo de atividade diferente. E aí que a gente começa a entender o quão grande é esse nosso plano, né, de marketing, o nosso departamento de marketing. Precisamos entender também o nosso poder de investimento também, de contratação de equipe, porque talvez nem tudo você vai conseguir fazer sozinho, algumas contratações deverão ser feitas, etc. Então, é importante você ter isso em mente. Como vocês podem ver aqui, algumas estratégias mais utilizadas no marketing gastronômico, tá? A gente tem estratégia de marketing de conteúdo, ela serve para gerar afinidade do público com o conteúdo que é postado nas mídias sociais ou no blog. A gente tem o inbound marketing, já está bem difundido isso, né, no marketing digital. O inbound marketing ele trabalha também conteúdo com o intuito de guiar o seu público, né, passando pelo que a gente chama de funil de vendas, aquela fase de descoberta, atração e aí realmente a compra acontecer, né? Essas estratégias de inbound marketing envolvem e-mail marketing, WhatsApp, SMS. Eu tenho marketing de relacionamento, que são as ações que ajudam a manter o relacionamento mesmo com o meu público, com o meu contato, com o cliente, né? Isso pode ser pelas redes sociais, através de SMS, ligações telefônicas, e-mail, por algumas campanhas de fidelização também, com premiações e por aí vai. Eu tenho marketing de retenção, que são aquelas atividades que vão me ajudar a reter o meu cliente, a fazer com que o meu cliente compre com mais recorrência, né? O marketing de influência também é super difundido no marketing digital. Hoje muitas empresas estão adotando esse tipo de estratégia. Na minha opinião, é uma estratégia que funciona muito bem se a gente conseguir alinhar a linguagem do influenciador com a linguagem do meu público e como que ele faz esse envolvimento com a minha marca. É uma estratégia que é muito interessante. É basicamente utilizar da imagem pública de uma pessoa, né, como influenciador ali, para fazer com que ela possa promover a minha marca. A influência ela acaba sendo uma poderosa ferramenta no mundo digital hoje, né? E estratégias de branding são estratégias de posicionamento de marca também. Essas são as principais estratégias utilizadas hoje dentro do marketing gastronômico. Existem outras? Existem outras. A ideia é a gente te dar um start aqui, que vocês tenham o conhecimento dessas estratégias, tá? Mas é importante que vocês, em algum momento, vocês passem a estudar um pouquinho mais cada uma delas, porque cada estratégia dessa, só você digitar ali no Google ali ou no nosso site, vocês vão encontrar também definições mais precisas de cada estratégia e como que cada estratégia pode te ajudar, tá? Essas são apenas as principais ali que normalmente a gente utiliza nas nossas campanhas. Estudar um pouco cada tipo de estratégia e elencar ali quais são as principais mídias que hoje está ao seu alcance. Essa é uma dica que eu dou, né? Tentar elencar, por exemplo, hoje eu já trabalho com, sei lá, um pós-venda por telefone, eu tenho uma lista de transmissão que já funciona no WhatsApp, eu trabalho redes sociais, eu tenho o meu site e eu faço um pouco de Google AdWords e panfletagem no meu bairro, por exemplo. Então essas são as mídias, essas são as atividades de marketing que hoje eu já faço, tá? Tentar entender nessas estratégias quais delas seria interessante eu atuar que podem ser utilizadas através dessas mídias que eu já atuo.
e começar um trabalho em cima disso que você já faz, sabe? Porque a gente vai ver um pouco mais para frente a quantidade de mídias diferentes que eu tenho para trabalhar e às vezes fica inviável, principalmente porque vai me onerar demais eu estar atuando em todas essas mídias diferentes. Então, vamos tentar começar o trabalho naquelas ferramentas que eu já utilizo hoje, né? E tentar fazer com que aquilo me beneficie de alguma forma. Porque é a partir daí que eu vou conseguir ter uma visão melhor de como vou atuar em outras mídias e quais são as outras possibilidades. A nova etapa, o cara já vai ficando... A nona etapa do planejamento de marketing é a fase de recursos e orçamento. Como eu estava dizendo, a parte de recursos são, por exemplo, as mídias que eu já trabalho, né? É nessa etapa que a gente vai entender qual é o melhor ponto de partida para criar um plano, entender o quanto que a sua empresa tem para investir e o quanto você vai precisar investir para chegar lá. Muitas vezes, ou sei lá, algumas vezes, pode ser que você comece por essa etapa aqui. Porque você entendendo quais são os seus recursos e o seu orçamento, você tem um limitador ali. Não que isso deva ser uma fonte de limitação para você fazer mais. Só que quando eu sei o quanto eu tenho para investir, eu já consigo pensar em como eu posso otimizar melhor cada centavo que eu tenho ali para investir, né? Então, nessa etapa você deve se perguntar quais as mídias que você deve investir, o que você vai querer investir, que faz sentido com o seu público, quais as ferramentas vai ser preciso para executar esse plano. Então, muitas vezes você vai se deparar com serviços de produção gráfica, por exemplo, serviços com um profissional de design, serviços com desenvolvimento de aplicativos, enfim, fotografia, tentar entender ali quais são as ferramentas precisas para executar o plano e quanto que vai custar investir nisso, investir naquilo, né? Algumas pessoas preferem começar um plano nessa etapa, outras pessoas preferem começar o plano lá naquela primeira etapa de diagnóstico da empresa. Isso aí na verdade não vai importar muito, o que importa é que você tenha metas claras, objetivas, né? Que você saiba onde você está, saiba para onde você quer chegar, quando você vai chegar e como você vai fazer para chegar na onde você está. Por último, eu tenho cronogramas e responsáveis. O cronograma ele é primordial para que você possa colocar todas essas atividades no papel e delegar essas responsabilidades. De quem é a responsabilidade de fazer isso, de quem é a responsabilidade de fazer aquilo. Então, para que a gente possa executar tudo isso, eu apresento para vocês a planilha 5W2H. A planilha 5W2H está em anexo desse curso, nessa aula. Você vai ver uma planilha que vai ditar ali quais são as suas atividades, quando você vai executar, aonde você vai executar, como você vai executar. Então, muito bem, a planilha 5W2H, ela tem mais ou menos essa carinha aqui. Na aba de execução, você vai ter ali algumas coisas para você preencher. Então, eu tenho aqui fase de planejamento, né? Eu tenho qual é a ação que eu vou fazer, né? Então eu tenho aqui definir objetivos da minha promoção, análise da concorrência, definir preços e produtos dos brindes, prêmios, criar um calendário de atividades da ação. São todas as minhas atividades aqui, né? Desse lado esquerdo. Aqui na parte de aplicação, né? Criar uma landing page, investir na divulgação. A parte de encerramento também, tudo que eu vou tirar disso, né? Tirar a promoção do ar, calcular o meu retorno de investimento, analisar os resultados. Então, desse lado esquerdo aqui, eu tenho todas as minhas atividades. E aqui eu vou priorizando elas, né? Então, a primeira aqui é prioridade alta, prioridade média, prioridade baixa.
Aí depois eu vou colocar aqui o início previsto para essa atividade, o término previsto, e depois quando eu terminar realmente eu vou lá e coloco o término real foi dia tal, do dia tal. O status disso, né, concluído no prazo, se está em andamento, ou concluído com atraso, e as observações que eu posso colocar aqui na hora de elencar as minhas atividades. E assim eu vou criando o meu plano, né? Então eu vou aqui, vocês vão receber isso, é só vocês mudarem aqui para o que vocês quiserem. Todas as atividades que vocês forem colocando ali no seu plano que você vai, por exemplo, posts de Facebook, prioridade alta, início tal dia, término tal dia, campanha no Google, entrada tal, prioridade tal, site, refazer o site, prioridade tal, entrada tal, término tal. E assim você vai colocando e gerenciando todas as atividades dentro de uma estratégia, dentro de um plano específico. Beleza? Essa foi a aula de planejamento estratégico de marketing. Eu espero que vocês consigam anotar todas as ideias do seu negócio. Dentro do material adicional ali tem uma planilha onde vocês vão colocar ponto por ponto de tudo que foi passado nessa aula. Tá? Preencham tudo aquilo. Se vocês quiserem depois transformar isso num documento de Word para você imprimir, poder documentar, coloquem ali todas as informações, beleza? Que a partir de agora a gente vai começar a aprender como formatar melhor o nosso posicionamento de marca, como formatar melhor o nosso persona de marca, como formatar melhor o nosso público ideal, quem são as pessoas que a gente vai se comunicar, e aí a gente vai destrinchando esse curso para levar vocês ali para o mundo das redes sociais, para o mundo da tecnologia, dos sites, dos marketplaces, da fotografia gastronômica. Tem bastante coisa legal para a gente ver ainda. A gente fica por aqui, até a próxima aula.